Bizarro. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente manda um militar tirar a roupa durante uma audiência no Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu, gente? Quem sou eu? O que tá vendo? Não é o canal do Deltan? Então, o que acontece? Meu nome é Enio Viterbo, eu sou advogado, historiador, e o Deltan tá com os compromissos pessoais, então aproveitei para dar um golpe de Estado aqui, já que a gente está falando de golpe, aproveitei para dar um golpe aqui no canal dele e vou trazer para vocês essa mais nova bizarrice do ministro Alexandre de Moraes. Qual é a nova violação? Você sempre deve estar se perguntando isso, né? Qual que é a nova violação dos direitos humanos? O que aconteceu hoje? Qual é a violação do devido processo legal que o ministro cometeu hoje? Porque todo dia a gente tem que se perguntar, né, isso, porque a gente sempre é surpreendido com uma nova decisão que simplesmente ignora toda a legislação possível e imaginável. O que aconteceu hoje, tá? Tem um militar que vai ser ouvido em uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Todas essas audiências dos réus estão sendo feitas à distância, tá bem? Nessas plataformas Zoom, Teams, etc. Então a gente tem um militar chamado Rafael que ia ser ouvido, tá? Como réu. E ele está preso, esse militar, preste atenção, isso é importante. Esse militar está preso em uma unidade do Exército, tá bem? E ele ia ser ouvido como suspeito de ter integrado ali uma quadrilha, um bando que participou dessa tentativa, dessa suposta tentativa de golpe. Mas aí o que aconteceu? Ele foi proibido de depor. Ué, mas ele não ia depor? Ele não está sendo investigado? Sim. Ele foi proibido de depor. Pelo menos a princípio. Vamos ouvir o que aconteceu da boca dos próprios advogados. Ser retirado de sala, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência. E a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Prestem atenção. Esses dois aqui, eles são advogados do Rafael. E eles estão reportando ao juiz auxiliar, porque o ministro Alexandre de Moraes ele só toca as audiências assim principais. As audiências secundárias ele bota um juiz auxiliar. O réu estava preparado para dar o depoimento dele, né? E simplesmente foi impedido. Então, os advogados estão perguntando: o que aconteceu? Qual é a fundamentação legal? Porque disseram, preste atenção nisso. Disseram para o réu que ele não poderia dar o depoimento dele fardado por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Gente, é difícil a gente tentar raciocinar, tentar justificar, tentar apresentar argumentos jurídicos. É até assim, desanima um pouco, né? Porque a gente lê a lei, lê a Constituição, lê o Código de Processo Penal, lê o Código Penal, lê tudo, mas no final das contas, o que manda é a cabeça do ministro Alexandre de Moraes. E olha só o que ele fez. Não, réu Rafael, oficial do Exército, você não vai depor fardado porque, porque quem está sendo acusado é o Rafael e não o Exército Brasileiro. Aí você, na sua cabeça, deve estar se perguntando, né? Mas qual é o sentido? O que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente nada. Vamos rever aqui o que o juiz fala. Esse aqui é o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. A ação é voltada contra os militares. O cara é militar. Não contra o Exército Brasileiro como um todo. Não tem sentido, né? Aí você deve estar pensando, não, mas isso tem previsão legal, né? Isso tem previsão legal. Não, não tem. Não tem nada na lei que diga isso. Segundo, piora. Vamos ver o que os advogados vão contra-argumentar. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto... Isso aqui já é bizarro, tá? Preste atenção que isso aqui é muito bizarro. Esse advogado aqui, ele diz assim, excelência, não existe determinação para que proíba eles de estar fardado. Ou seja, isso saiu da cabeça do ministro Alexandre de Moraes e ele não comunicou a ninguém.
Ninguém. Não está nos autos, não está em lugar nenhum. Aproveita agora essa pausa aqui para me seguir lá nas minhas redes sociais, tá? @NViterbo no Instagram, no YouTube e no Twitter. Segue lá. É que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de poder participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra... O pessoal lá da unidade onde ele está, da unidade do Exército, foi comunicado dessa ordem do juiz auxiliar, que está seguindo uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, e disse o seguinte para o réu: não, arruma uma roupa aí, se vira, porque senão você não vai participar. Pega emprestado de alguém aí. Imagina isso durante uma audiência judicial. O cara não estava pelado na audiência. Ele estava com a roupa de militar, porque ele é militar, ele estava em uma unidade do Exército Brasileiro. E aí fala: não, arruma uma roupa aí, se vira. Primeiro, que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável, mas, assim, eu entendo que, se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Excelência, só para eu entender, então. No caso, o Rafael, ele não... O que aconteceu? O juiz ficou em silêncio. O advogado tinha feito aquele questionamento e aí o juiz fica em silêncio. Aí o advogado pergunta: excelência, só para eu entender o que aconteceu. Vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor. É só alterar a roupa. Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, uma... Então, mas eu digo, não, você deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? É isso, gente. Nem o juiz sabe, ninguém sabe. O advogado pergunta: juiz, então como é que eu vou fazer se o ministro não deixa o cara prestar depoimento com a farda? Como é que eu vou fazer? O juiz auxiliar fala assim: não sei. Dá seu jeito, se vira. É isso, gente. Processo penal hoje no Brasil é isso, tá? Não sei, se vira, dá teu jeito. E é isso, gente. Vou parar por aqui, tá? Me sigam lá nas redes sociais, @NViterbo em tudo, vai ficar aqui na descrição, tá bem? E é isso, galera. Até a próxima.